Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Auren Energia para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.aurenenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Auren e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. Fábio Zanfelice, CEO da Auren, e o Sr. Matheus Ferreira, CFO e DRI. O time de relações com investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação. Por favor, Fábio, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. Satisfação tê-los aqui na divulgação dos resultados do nosso terceiro trimestre deste ano. Vamos seguir aqui na apresentação e nós temos mais tempo para falar depois na sessão de perguntas e respostas. Vamos aqui para os destaques deste trimestre. Próxima página. Primeiro destaque bastante importante, acho que estão aguardado a conclusão da combinação da aquisição e combinação da S com a Auren. O cronograma segue conforme anunciado. Hoje a expectativa de conclusão da transação. Teremos reunião no Conselho de Administração das companhias para fazer a aprovação, né, e tudo transcorrendo bem. Teremos ao final desse dia, né, o anúncio da conclusão. Comentar um pouco, ontem nós anunciamos aí como ficou a conversão e as opções que foram exercidas pelos acionistas da S para recebimento do valor a ser pago pela companhia. Cerca de 24% do free float da S exerceu opção por ações da Auren, o que leva aí o free float da Auren a aumentar em 11%, e o que representaria aí em números, assim, fazendo uma analogia, uma captação de 550 milhões de reais. Então esse é o valor final aí da conversão da base, e que foi anunciado ontem em fato relevante. O processo de integração ali caminhou muito bem, agora os planos foram todos desenhados para o dia D1, que é o primeiro dia da nova companhia, que será, em tudo sendo aprovado hoje, amanhã. Também foi desenhado um plano para os primeiros 100 dias da companhia e um plano que vai ter a sua aplicação nos primeiros 365 dias, no primeiro ano da companhia. Obviamente, aqui, o foco principal desses planos é para a continuidade do negócio e, sobretudo, a captura das sinergias e o aumento da eficiência operacional dos ativos da S, como anunciamos no momento do signing dessa transação, e que foram os motivos pelos quais nós fizemos a aquisição da companhia. Outro destaque importante, Sol do Jaíba, nosso parque solar instalado no norte de Minas Gerais, entrou em operação comercial com 100% de sua capacidade, agregando aí 500 megawatts AC ao portfólio da companhia. Em relação ao resultado, anunciamos um EBITDA bastante expressivo, um aumento de 7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, atingindo o valor de 484 milhões de reais, motivado principalmente aí pela performance da comercialização. A companhia soube aproveitar muito bem todo esse momento de volatilidade desse terceiro tri, e também pela própria entrada de Jaíba, como anunciamos há pouco, e também recebimento de dividendos das nossas participações minoritárias em hidrelétricas que temos, que a Auren tem algumas hidrelétricas na região sul do país.
Como comentado, a comercialização agregou, nosso segmento de comercialização agregou um valor bastante expressivo, em MTM, quase 297 milhões de reais, onde nesse terceiro TRI houve a realização aí de 108,4 milhões. Também houve nesse TRI a captação de 2,5 bilhões de reais, para a nossa terceira emissão de debêntures, com custo bastante, né, razoável aqui para a gente, né? Estamos bastante felizes com esse custo, né? CDI mais 0,6% ao ano. E esse tem como objetivo aqui suportar o caixa da companhia para obrigações aí de curto prazo. E também, né, na mesma linha das captações, houve desembolso pelos bancos dos 5,4 bilhões de reais, que serão utilizados aí como acquisition finance para pagamento da transação com a AES, né, e é o parcela caixa que já foi anunciado aqui as condições dessa transação, que foi contraída, né, em maio, quando da realização do signing da transação. Muito bem, vamos para o segmento de mercado. Como nós sempre trazemos aí, né, as principais grandezas do mercado de energia, energia natural fluente, a evolução da energia armazenada, não só nesse terceiro TRI de 24, mas ao longo de 24 nós vimos uma reversão importante em relação ao cenário hidrológico. Tivemos um ano de 2022 com o ENA muito próximo à média, um ano de 2023 com a ENA acima da expectativa, e 24 uma recessão importante, né? Ficando até agora praticamente 30% abaixo da MLT, o Sistema Interligado Nacional. Nesse terceiro TRI, a ENA média foi 66% da MLT, muito diferente dos 95% que observamos no TRI anterior. Só o desvio aí chega, né, quase 3,4, 3,5 gigawatts médios a menos do que observamos no terceiro TRI de 23. Isso refletiu naturalmente no armazenamento, ao passo que de dezembro de 22 a setembro de 23 nós agregamos 15 pontos percentuais no armazenamento do sistema interligado. O mesmo cenário não foi observado agora entre dezembro de 23 e dezembro de 22 e setembro de 23, onde houve uma redução de 11%. Né? Então, essa ENA mais baixa refletiu aqui no armazenamento, que também foi impactado, como a gente mostra aqui na próxima página, com a evolução do mercado. O mercado de janeiro a setembro, nós apresentamos aí até agosto no slide que de fato os números de setembro são estimados, mas se levarmos em conta esse número estimado de setembro, o consumo de energia elétrica no Brasil aumentou em 6,7% no ano, né, nos primeiros 9 meses do ano. Só nesse terceiro TRI de 24, 5,7%. Então, um aumento bastante expressivo, muito focado aí no segmento residencial, que mostra o efeito, principalmente aqui, da temperatura desse terceiro trimestre de 24, foi acima, 1,5 grau acima da média histórica, né, o que contribuiu bastante, então, para o consumo, o que, obviamente, também reflete, junto com a energia natural fluente abaixo da média, no depressionamento expressivo dos reservatórios, né, como observado na página anterior. Indo para o desempenho comercial, na página 9, nós trazemos recorrentemente o nosso balanço energético da nossa atividade de geração e comercialização. Chegamos aí agora ao volume de quase 5,3 gigawatts média de energia comercializada no ano de 24, é mais um recorde de comercialização da companhia. Isso representa mais do que 2 vezes a garantia física da Auren. Cabe destacar aqui, com a agregação agora, né, da energia da AES, nós praticamente atendemos 100% da nossa demanda de comercializadora com os ativos próprios. Continuamos aí, como apresentado nesse slide, com um nível de contratação bastante elevado, 95% do nosso portfólio já está contratado no período 2024 a 2026. Aproveitamos aí a elevação de preço na curva de longo para reduzir um pouco nossa exposição longa no período 2025 a 28. Comercializamos aí cerca de 100 megawatts médios nesse período ao preço de R$ 160 por megawatt-hora.
que é o preço acima da expectativa de longo prazo que o mercado tem. Então, esse é um dos motivos da atividade fora da comercialização, né? Reiterando aqui que, de fato, né, aproveitamos aí o cenário de volatilidade de preço, conseguimos fazer bons negócios. Lembrando que no longo prazo, na média de 2029 a 2033, o nosso nível de contratação é 62%, também é um nível de contratação bastante elevado para o longo prazo. Muito bem. Na página seguinte, nós vamos para o desempenho operacional. Nesse trimestre, os nossos ativos, sobretudo o Porto Primavera, que é o nosso principal ativo, tivemos uma geração 8,7 inferior ao mesmo período de 2023, obviamente, né, conectado também com a disponibilidade hídrica abaixo da média, né, como observamos nesse trimestre. GSF de 79%, a nossa geração ficou em 93% em relação à garantia física, então, como já mostrado em todos os trimestres, Porto Primavera é um ativo que gera muito mais do que a média do parque gerador hidrelétrico do Brasil, e uma alta disponibilidade aí de quase 93%. No slide seguinte, mostramos o desempenho dos ativos eólicos. A despeito dos curtailments que ocorreram no terceiro trimestre, né, que foi, acho que, o tema desse terceiro trimestre no segmento de geração, nós conseguimos aí atingir uma geração acima do nosso P90. Lembrando aqui, para esse TRI, o nosso P90 é em torno de 659 megawatts médios, atingimos 656, praticamente aí com uma geração consistente em todos os nossos ativos. No slide seguinte, nós trazemos exatamente o tema da disponibilidade, os ativos, né, desempenho do ponto de vista gerencial, ativos com alta performance. Os nossos geradores estão performando 1,5% acima do esperado nesse trimestre. Sistema elétrico também operando 0,7%. O ofensor, um pouco do resultado desse trimestre, se houve, né, apesar de ser um resultado muito bom. O recurso eólico ficou 1,6% abaixo do esperado. E as restrições de geração aqui que ficaram em 5,7%. Aqui, nominalmente, aqui é o curtailment, que, considerando a média do sistema interligado, ficou em torno de quase 13%, os ativos da companhia operaram num regime com uma redução muito inferior à média nacional. No slide seguinte, nós apresentamos, então, aí a conclusão da entrada em operação de Jaíba 5, né, o nosso projeto que hoje se chama Sol do Jaíba. São 626 megawatts pico, que representa 500 megawatts AC, totalmente em operação, né? Concluímos a operação total agora em setembro, dentro do cronograma esperado e também abaixo do custo que prevíamos no nosso orçamento. Tudo bem? Na sequência, nós vamos passar o desempenho financeiro. Passo a palavra aqui ao Matheus, para continuar aqui a apresentação. Bom dia a todos. Na página 16, a gente tem o desempenho financeiro da companhia. A receita líquida no trimestre cresceu 26% comparado com o mesmo trimestre de 2023, muito por conta da atividade da comercialização, que teve um incremento de 37% no volume de energia comercializado. No EBITDA, como o Fábio colocou no começo da apresentação, teve um crescimento de quase 7%, batendo aí 484 milhões de reais no trimestre, muito por conta do melhor resultado na comercialização, do início das operações dos parques solares, que no ano passado a gente não estava com eles ainda operando, e do melhor pagamento de dividendo das participações, que nesse trimestre bateu 97 milhões de reais. Na página seguinte, com relação à evolução do PMSO, o PMSO no trimestre teve um crescimento nominal de 7,9%, mas vale o destaque aqui de 3 atividades, que foi o início da geração dos ativos solares, a aquisição da Esfera e despesas não recorrentes relacionadas ao processo de integração da ES. Então, se fôssemos excluir essas 3 variáveis que não estavam no terceiro trimestre de 23, a gente teve uma queda do PMSO nominal. Na página seguinte, a gente fala sobre a gestão do endividamento. Como o Fábio mencionou, a gente teve 2 emissões que não impactaram ainda o terceiro trimestre por terem sido feitas
em outubro, mas foram eventos que estão já nas nossas demonstrações financeiras. 2 deles aqui, a emissão de 2,5 bilhões a um custo bastante competitivo, de CDI mais 0,6, e o desembolso do Acquisition Finance, que tinha sido contratado lá em maio, foi desembolsado agora no dia 28 de outubro, no valor de 5,4 bilhões de reais. O prazo médio da dívida da Auren ao final do terceiro trimestre, ainda sem o impacto dessas duas emissões, é de 7,3 anos. Quando a gente olha o cronograma da dívida está bastante adequado, quer dizer, grande parte do vencimento no longo prazo, e a gente encerrou o trimestre com caixa de 5,4 bilhões, acima do necessário para operar a companhia, mas nos preparando para o closing da transação com a AES. A dívida líquida EBITDA terminou o trimestre em 1,6 e o endividamento total 8,3 bilhões, sendo a maior parte indexado ao IPCA e TJLP. Na página seguinte, a gente fala sobre o fluxo de caixa livre. A conversão de caixa foi de 84%, um percentual bastante alto. O fluxo de caixa terminou o trimestre em 409 milhões de reais e o fluxo de caixa livre 283 milhões de reais. Então, com isso, eu passo novamente para o Fábio para terminar a apresentação. Obrigado, Matheus. Vamos lá, falando um pouco sobre a combinação de negócio com a AES. Nós trabalhamos nesses últimos 4, 5 meses, desde o sign da transação, para realmente criar um grupo multifuncional com as duas companhias, para estabelecer um plano bastante robusto, que passa a ser aplicado já, uma vez aprovada hoje pelos conselhos de administração, a transação passa a ser aplicado já a partir de amanhã, com o objetivo, né, principal e fundamental de capturar as sinergias que nós nos comprometemos a capturar quando fizemos o desenho para essa transação e além, né? Ou seja, nosso desafio aqui é além do que nós realmente nos comprometemos, foi e sempre será o espírito da companhia. Então, a estratégia de integração tinha isso como foco principal, né? Esses planos já estão prontos. Como eu disse, contou com equipes das duas companhias, então várias pessoas envolvidas, mais de 350 pessoas envolvidas na construção desses planos. Todas as discussões que eram permitidas e nas áreas que eram permitidas, né, nas duas companhias, né, todas as pessoas foram envolvidas. Nós seguimos também uma governança nas áreas onde, de fato, era sensível por questões de concorrência. Foram criados clean teams para tratar desses temas, mas não foram temas que foram deixados de lado. Então, tanto no tema de comercialização como em projetos Greenfield, clean team das duas companhias trabalharam para manter, né, a operação e alinhar as duas companhias, né? E aí, de fato, usamos, além da própria metodologia, né, que esse tema carece, nós contamos também com consultorias especializadas, sobretudo para definir uma nova filosofia de operação e manutenção para a nova companhia, dado os desafios operacionais, principalmente os ativos eólicos da AES. Nós, a partir de agora, havíamos nos comprometido e vamos, de fato, melhorar a performance desses ativos, como também consultorias para nos ajudar a desenhar a melhor estrutura organizacional, para que a gente, de fato, também, né, fizesse com que essa estrutura trabalhasse para que a captura de sinergias ocorra. Então, esse foi um processo, né, que nós ficamos muito, muito felizes até pela integração e pela colaboração dos dois times. Temos um projeto, um plano muito bem detalhado, e como eu disse no início da apresentação, ele passa a ser aplicado a partir de amanhã, e tem 2 fases, né, os primeiros 100 dias e depois o primeiro ano. No slide seguinte, a gente já parte aqui para as considerações finais. Eu acho que essa última página aqui ela é bastante importante para nós, né? Ficamos bastante felizes em poder escrever essa página. Essa é a última divulgação de resultados da Auren, né? Como ela é hoje, né? Uma empresa que a partir de amanhã deixa de 3,6 gigawatts de capacidade instalada, passa a ter 8,8 gigawatts, passa a ser a terceira maior geradora do Brasil, continua sendo líder em comercialização de energia, como já era até então. E aqui o nosso
comprometimento e o nosso empenho aqui em, de fato, capturar todas as sinergias, né, realmente transformar essa nova empresa numa empresa de excelência e de referência no setor elétrico brasileiro. Eu não posso deixar de agradecer aos nossos colaboradores que nos trouxeram até o momento e vamos levar além, né? Acho que tudo isso só é possível porque nós tivemos aqui times engajados. Essa é uma construção de 8 anos que contou com muitas pessoas, né, que teve empenho de muita gente, teve muita gente realmente que se dedicou a esse projeto. Agradecemos e damos as boas-vindas aos acionistas da S, né, os novos investidores que fizeram opção pela conversão pelas ações da Auren. Então, esses novos investidores, desejamos aí, né, sucesso conosco nesse futuro e agradecemos a decisão. E também, né, damos as boas-vindas para os novos colaboradores que irão compor a companhia a partir de amanhã, que são os colaboradores da S, né? Então, amanhã, a partir de amanhã, nós temos um time só, o time Auren, e vamos contar aí também, né, com toda a experiência e a competência do time AS, que vai nos ajudar aqui a atingir esse objetivo, que é, de fato, fazer a Auren se tornar uma referência no setor elétrico brasileiro. Obrigado, pessoal. Então vamos agora aqui para as perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta vem de Guilherme Lima, do Santander. Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu queria falar do tema de curtailment. Vocês mencionaram o impacto de 5% nos ativos eólicos, né? 14% nos solares. A S mencionou o impacto de 17% eólico no TRI. Eu queria entender se, com a mudança de metodologia do ONS, vocês já estão vendo a operação normalizada de fato, ou ainda estão esperando alguma linha de transmissão entrar para normalizar a operação, reduzir o curtailment? E se vocês teriam algum pleito de ressarcimento relevante desse curtailment que a gente viu nesse ano, principalmente ali dos ativos da ES, que foram mais relevantes. E, por fim, se vocês puderem comentar a visão de vocês do curtailment a médio prazo, como é que vocês enxergam que por confiabilidade e o energético, né, por falta de carga, poderia evoluir olhando o médio prazo? Obrigado. Guilherme, obrigado pela pergunta, né? Acho que essa pergunta é a pergunta importante do trimestre, né? Todo mundo realmente, que nós elegemos aí talvez como esse tema, o principal tema do trimestre para o setor como um todo. Muito bem, a gente apresenta nossos números aqui da S, de fato, a gente não pode entrar nos números da S ainda, né? A gente ainda não concluiu a transação, então nós reservamos aqui a não entrar muito nos detalhes do número da S, mas dando uma informação importante que está no próprio release da S, né? A S ela, no release, ela comenta, por exemplo, Cajuína, que foi o ativo mais impactado, até o dia 17 de setembro, Cajuína sofria com curtailment da ordem de 53%, e depois que o ONS, em 17 de setembro, resolveu ampliar o cluster de redução ali na região do Rio Grande do Norte e do Ceará, o curtailment caiu para a faixa de 4,4%. Então, isso é uma notícia bastante importante e dá um pouco da dimensão do quanto melhorou, só com a mudança da regra do ONS. E aí nós tivemos, né, ao longo desse mês de outubro, a entrada das linhas de transmissão, né, de PCM2 para Catuba, aqueles nomes bastante, né, peculiares de linha de transmissão, né, que eram, de fato, o maior gargalo que existia e que foi o causador ali daquele curtailment localizado ali no Rio Grande do Norte e Ceará, né? Então, para falar um pouco do que aconteceu, qual que é a visão aqui nossa, né? De novo, nós não temos detalhes, não podemos falar os detalhes da S ainda, mas eu acho que o curtailment que aconteceu nesse trimestre, ele deriva de algumas condições, né? A condição hidrológica propriamente dita, né? Nós tivemos uma recessão hidrológica muito grande, que fez que houvesse maior despacho térmico. Um pouco da região norte, que não teve como suportar a ponta, por ter afluência às usinas do norte foram bastante baixas, e aí reforçou ainda mais o despacho termoelétrico. E esse tema, propriamente dito, da restrição de transmissão ali, né, das linhas que nós comentamos agora, né? Então, isso acho que foi ali a tempestade perfeita para ter um aprofundamento de curtailment maior naquela região. Isso fica bastante claro que nos nossos ativos aqui da Auren foram poucos impactados nesse período. Então, mostra que é uma condição que
ela não parece ser recorrente nos próximos anos. O curtailment, nós já convivíamos com um certo nível de curtailment no passado, né, como você comentou bem, né, uma parte energética por falta de demanda, principalmente aos fins de semana, né, eu acho que o confiabilidade se tornou mais impactante agora, nesse período, por conta desse episódio aí, como nós comentamos. Agora, para frente, né, você fez dois comentários. Vocês vão procurar o ressarcimento para esse valor? A nossa posição nós estamos avaliando, mas nossa posição seria justo o ressarcimento de parte desse valor, porque de fato foi uma restrição de transmissão. Isso está claro, né? Houve um atraso na transmissão, os geradores, de certa forma, não tinham como ter gerência sobre essa restrição. Então, eu acho que, no nosso entendimento, né, o que é justo, deveria ser reavaliado e deveria, de fato, partes por tempo, que a gente não tem a dimensão, né, isso tem que ser calculado, né, pelo ONS, mas deveria ser reconhecido como restrição elétrica e deveria haver um ressarcimento. Essa é a nossa opinião. Para o futuro, eu acho que esse tema e o próprio episódio dia 17 de setembro, quando o ONS reviu o cluster, já nos apresenta um sinal de que acho que existe espaço para otimização desses curtailments. Existe espaço para pensar de uma forma mais ampla, e realmente nos ajudar a fazer com que o curtailment não seja muito profundo em lugares isolados, ele seja de alguma forma um pouco mais distribuído, né, e que ele possa ser minimizado, pensando nas regras de operação. Nós não temos essa resposta ainda, acho que esse é um debate que o setor tem que fazer agora, nos próximos meses. Naturalmente, esse curtailment vai cair agora, porque a safra de ventos começa a se encerrar. Então, é esperado, né, que nós tenhamos uma profundidade de curtailment mais baixa, e nós temos aqui essa discussão para ser feita até maio, junho do ano que vem, que é quando os ventos fortes começam a soprar de novo, né? Mas eu acho que isso chama a atenção do setor, acho que todo o setor está pensando nesse tema, e eu acho que existe espaço aí para minimizar o curtailment, para que ele não seja tão profundo, né? E também é um belo exemplo aqui de que foi um tema não recorrente desse trimestre, e que eu particularmente acredito que não exista, na profundidade que nós vimos aqui, né, recorrências tão grandes aqui nos próximos anos, tá? Essa é um pouco da visão da companhia em relação a esse tema. Tá ótimo, obrigado, Fábio. Trade do Itaú BBA. Bom dia, Fábio e Matheus. Obrigado aí por terem aceitado a pergunta. Eu queria endereçar aqui duas dúvidas, né? A primeira, a empresa bucou um volume bem relevante de MTM nesse TRI, e quando a gente analisa o balanço, né, a gente vê que houve uma forte atividade de trade nos vértices de 24 e 25. Então, eu queria confirmar com vocês se esse valor a ser realizado ele está mais concentrado no curtíssimo prazo mesmo. E a segunda pergunta aqui seria referente a essa volatilidade que a gente observou nos preços no decorrer desse quarto tri, né? Queria ouvir um pouco como que a Auren ela vem observando essa dinâmica de virada de preços, os riscos sistêmicos que isso pode trazer, e se a gente pode esperar uma performance forte novamente aí no front de trade no quarto tri de 24. Obrigado. Ok. Obrigado, Felipe. Obrigado pela pergunta. A maior parte do resultado é nesse tri mesmo, né, no curto prazo. Como a gente mencionou aqui na apresentação, o Mário, que está à frente da comercialização, já aproveitou para travar umas posições para o futuro, porque viu que tinha uma oportunidade ali. Então, um pouco da energia que vocês vão lembrar, quem acompanha a gente, né? A gente sempre comentou que a gente não acreditava naquele preço longo prazo na faixa de R$ 100. Então, o Mário, o time dele, acabou até tomando um pouco de posição naqueles R$ 100 e agora acabou vendendo um pouco nesse preço que a gente mostrou aqui de 160 no futuro, né? Então, para conectar um pouco a segunda parte da resposta, vocês também têm acompanhado o nosso posicionamento em relação ao preço futuros de energia, né? Desde do primeiro All-in Day, foi reforçado nosso último All-in Day, existe sim, nós reconhecemos que existe uma sobreoferta no sistema, mas essa sobreoferta não significa necessariamente que o preço será baixo, né? Porque o sistema se transformou ao longo do tempo, né? Eu acho que a parte positiva é que foi a expansão baseada em renováveis, que é explorar e é aproveitar os recursos naturais do Brasil, que faz todo sentido. Ela traz intermitência, que vocês sabem bem também, e ela de fato muda um pouco a dinâmica da formação de preço, né? Muda a dinâmica de operação do sistema, né? O que leva esse reflexo para o preço. Um outro fator bastante importante
Há 2 anos atrás, nós mudamos a formação de preço no Brasil. Nós saímos de uma formação de preço de semana por patamar, e passamos por uma formação de preço horária. Vocês concordam que toda vez que nós discretizamos mais, né, qualquer problema de otimização, a gente aumenta o número de restrições, e esse aumentando as restrições, obviamente, você vai ter custos mais altos, né, do que tinha na situação anterior. Não quer dizer que o setor está mais complexo pura e simplesmente por isso, quer dizer que a gente está representando melhor o setor. E essa representação melhor do setor também nos ajuda a dar o sinal de preço correto, e dando sinal de preço correto, a gente também vai, de alguma forma, otimizar tanto a expansão como a operação do setor elétrico. Então, esse já é um tema recorrente, né? Como eu disse, nós já falamos isso no passado e isso se materializou agora, tanto do ponto de vista do aumento de preço, mesmo com armazenamentos considerados altos, mesmo, né, com sobreoferta no sistema. Essa é a nossa a nova tônica do setor. E nós vamos ver pelo futuro momentos, de novo, de preços baixos, porque como o sistema está sobreofertado, em um momento onde você tem hidrologia boa, você vai recuperar os reservatórios, o final de preço vai ser baixista, como nós vamos ver volatilidade também atuando, né, à medida que nós temos alguma recessão hidrológica, como aconteceu agora nesse trimestre. Tá? Essa é a nova dinâmica, é assim que a gente acredita. De novo, nós não acreditamos que o preço será baixo para sempre. A gente acredita sempre na dinâmica do custo marginal de expansão, e o custo marginal de operação vai ter que se alinhar em algum momento, né? E, nesse meio tempo, a hidrologia vai ter o seu papel, trazendo mais volatilidade para o sistema que mudou, né? E aí eu acho que a forma de agregar valor é ter uma comercializadora atuante, né? Investir muito em inteligência de mercado para aproveitar essas janelas, né? E realmente converter isso em valor para a companhia, como foi feito nesse trimestre. E Perfeito, super, super obrigado aqui, Fábio. Só um ponto também, ainda nesse tema, que eu perguntei aqui, se vocês veem algum tipo de risco sistêmico que pode surgir aí com essa virada de preço, no sentido de é, 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 alguma empresa que enfrentar algum pouco mais de dificuldade. a gente ainda não tem, assim, nada já notificado, né? Não recebemos nenhuma notificação de empresa ainda formal de que existe algum problema. Eu acho que, obviamente, toda vez que você tem alta volatilidade, né, no mercado dinâmico como é o mercado brasileiro, você pode ter algum estresse, você pode ter algum risco. Mas observe também que agora, daqui para frente, já tem uma tendência de baixa de preço de novo, né? A hidrologia já tem demonstrado que ela está dentro, está indo mais ou menos para uma convergência da média. Nós temos aqui, quem acompanha o setor há muito tempo, né? Raramente a gente viu começar a chover em outubro, então no início de outubro a gente já está vendo isso acontecer. Então a gente já vê uma expectativa de melhores afluências, e eu acho que um retorno dos preços para patamares, né, um pouco mais acomodados em relação ao que aconteceu no último TRI, sobretudo em setembro. Tá? Isso também reduz bastante, né, qualquer probabilidade de risco sistêmico. Tá? Perfeito, obrigado. Próxima pergunta vem de João Pimentel, do Citi. Bom dia pessoal, bom dia Fábio, bom dia Matheus. Eu queria aproveitar aqui e fazer ainda um pouco no gancho aqui da pergunta do Felipe e depois fazer uma outra pergunta sobre disponibilidade. Sobre a comercialização, né, desses 100 megas médios, vocês fizeram um preço médio aí de 160, né, que também acho que é meio que acima do que o mercado tem hoje. Até 26 vocês estão com um nível de contratação bem alto, né, 27, 28 um pouco menor, né? O fato de vocês não terem feito mais foi falta de demanda, né? Ou isso é mais estratégia da empresa, né? Pensando assim, existe liquidez, se vocês quisessem ter feito mais e contratado mais desse portfólio 27 e 28, ou isso é mais estratégia da empresa, tá? De manter, de, sei lá, esperar outras oportunidades melhores assim mais para frente, de comercializar essa energia. Essa é a primeira pergunta. E aí uma segunda pergunta, a gente viu uma melhora relevante ali na disponibilidade dos ativos da S, né? Que apesar de não ter virado a chave oficialmente, a gente imagina que já tem um pouco do dedo de vocês ali nessa melhora. A minha dúvida porque eu lembro que lá atrás, quando a gente discutiu sobre esse ponto, vocês falaram que a disponibilidade deve aumentar bem, né? Mas talvez não convirja para os níveis de disponibilidade que a gente está acostumado aqui na Auren, porque tem alguns problemas estruturais, né? Então, esse 93% já é o que a gente acha que é
o final tem como melhorar acima disso, né? Então, e outra pergunta, assim, o que foi feito ali, né, do ponto de vista de engenharia, para vocês atingirem essa melhora, né, de forma tão, assim, relativamente rápida até? Obrigado. Obrigado, João, pela pergunta. Na comercialização, tem liquidez para mais, tá? É que, de fato, é um pouco da estratégia da companhia. Os preços de mais longo, eles não reagiram tanto quanto a gente imaginava que iria reagir. Então, nós fizemos aí uma parte, um pedaço ali da posição, né? E, sobretudo, travando um pouco a posição que a gente já tinha tomado lá atrás. Então, liquidez não faltou. É que parte da estratégia da companhia, a gente sabe que vão existir outros momentos como esse. E aí, quando estiver mais próximo, acho que a gente consegue capturar mais valor dessas posições, né, a partir de 26. Então, é isso. Com relação a S, o que eu posso dizer para você é o seguinte: tudo que estava permitido dentro do nosso contrato de negócio, ou, né, dentro da transação com a S, nós fizemos para tentar ajudar a companhia, né? Então, assim, onde tinha alguns temas que eles eram bastante sensíveis, nós não podíamos, tipo, comercialização, novos negócios, isso de fato teve o clientinho para cuidar. Na operação, onde nós pudemos ajudar, nós ajudamos. Eu acho que houve ali também um investimento da companhia ali, comprar equipamentos sobressalentes e realmente botar o plano para funcionar, para melhorar a performance. Então, acho que aí teve, na verdade, um trabalho a quatro mãos. Existe espaço para melhorar em relação ao que está apresentado aqui, João, tá? Como a gente comentou com vocês, né? Alguns ativos nem sempre é economicamente viável você levar para os níveis de projeto, né, que eles foram originalmente concebidos, mas tem espaço para fazer mais do que a gente observou até agora de pré-S, e esse está sendo endereçado aqui dentro do nosso plano, né, de 100 dias, né, para já começar a ser implementado ou dar continuidade a partir de amanhã. Obrigado, pessoal. Próxima pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú. Pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação à integração. Obviamente são duas empresas já privadas, né? Então, mas eu imagino que tem algumas redundâncias quando você faz uma fusão como essa, né? A primeira pergunta, eu queria entender se já foi mapeada essas redundâncias e as medidas já foram tomadas, ou é algo que vocês ainda vão anunciar nos próximos meses? Se pretendem fazer algum tipo de PDV? Essa é a primeira pergunta. E a outra, olhando para o custo marginal de expansão, com tudo que a gente está vendo, né, curtailment, essa diferença, volatilidade de PLD horário, a fonte que todo mundo pensava como a fonte mais barata, né, o custo marginal seria a fonte solar, mas a fonte solar agora tem desafios muito grandes quando você olha para esse spread horário e também por conta de curtailment, né? Quando vocês pensam em eólica e solar, qual hoje, considerando os riscos que a gente está vendo olhando para frente, vocês acham que faz mais sentido desenvolver pensando em greenfield? Eu sei que talvez a gente não esteja em um patamar de preço que justifique fazer nenhuma das duas, mas o que seria a nova fonte mais barata e como é que vocês estão vendo hoje esse custo marginal de expansão, considerando esses riscos que eu mencionei? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Com relação aos planos, nós já mapeamos tudo, tá? Isso foi feito durante esse processo de transição. Todas as sinergias, né, que nós podemos capturar já estão mapeadas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, Marcelo, porque nós precisamos ter a conclusão da transação para a gente falar sobre a S, tá? Eu vou pedir desculpa para você que a gente não entra muito no detalhe, mas assim que os planos forem sendo implementados, vocês obviamente serão avisados. Mas tudo foi desenhado. Nós contratamos, como eu havia comentado, consultorias especializadas em filosofia de operação e manutenção. Hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos um mapeamento dos ativos ES por aerogerador. Tá? A gente sabe hoje qual é o problema de cada um, não é por parque, é por aerogerador. Tá? Isso já foi feito durante o processo de transição. A gente vai tratar por indivíduo, né, a partir de agora, dentro da S, e todas as outras sinergias que nós identificamos e a gente vai colocar a captura em prática. Com relação ao custo marginal de expansão, você falou bem. O mercado, ele normalmente comparava eólica e solar pelo LCOI. O LCOI da literatura, ele já se mostrou que ele não pode ser aplicado, ele não pode ser comparado.
Nós também falamos um pouco disso no passado, né? E muitas vezes a gente, nos projetos que nós entramos, até o próprio Jaíba, nós comentávamos com vocês que é o seguinte, só fazia entrar nesse projeto se nós tivéssemos aqui um hedge natural para esses projetos. E o nosso hedge natural sempre foi o portfólio ótimo que nós sempre advogamos a todo esse tempo, e agora ele se mostra, né, mais do que nunca como imprescindível ter no setor elétrico. A gente já vê que a Solar tem um LCOI, vai ter que ser agregado aqui um hedge, né, do PLD horário, mais curtailment, e a eólica, que ela ficava um pouco fora de mercado por causa do custo do capex, que pós-pandemia não foi reduzido, ela demonstra que, apesar do curtailment, ela acaba tendo mais resiliência que a solar. Então, eu acho que a gente entra num novo momento agora de reprecificação dos ativos, né, que vão comandar a expansão do país. Do nosso lado aqui, Aos ouvintes e participantes, pedimos que aguardem, que a teleconferência da Auren retornará em instantes. recapitulando um pouco aqui de forma rápida. Então, assim, os pontos, né? Solar e eólica agora tem que ser precificado de formas diferentes. Para solar, nós temos que ter, de fato, um hedge, né, para o período de horário e para o curtailment. A eólica, ela sempre se mostrou nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, como uma expansão que ela acaba sendo mais cara em relação ao solar, só que agora ela sofre menos do que a solar, tanto em curtailment como período de horário. E também tem o detalhe importante, que é o fator de capacidade da eólica, que ele é muito mais variável, ou seja, nós temos ativos com fator de capacidade diverso, que também muda um pouco, né, a competitividade de cada projeto eólico. Hoje, se a gente pega um projeto eólico que está ali, né, no primeiro quartil, projetos espetaculares no Brasil, com um fator de capacidade de 60%, a gente consegue viabilizar esse projeto, né, com os preços de mercado atuais. Isso não é, naturalmente, hoje, a mesma realidade de projetos solares. E também você encontrar um projeto de 60% também não é tão fácil no Brasil. Então, aqui, Marcelo, acho que vai ser agora cada vez mais as características individuais de cada projeto vai fazer diferença, né? E os REDs vão ter que ser inclusos agora no preço. O que, de novo, voltando à nossa a uma das perguntas aqui que eu estava respondendo, tende a levar o custo marginal de expansão para cima, né? E se a gente realmente encara que o custo de longo prazo ele tem que convergir com o custo marginal de expansão, a tendência é de preços maiores no longo prazo no Brasil. Não, perfeito, tá claríssimo. Acho que só complementar um ponto que a gente questionou vocês, sempre questiona em toda reunião, e como vocês têm muito conhecimento de comercialização, talvez consigam dar um pouco mais de informação. Vocês estão sendo abordados, né, por players, por exemplo, que só tem solar e estão, de alguma forma, tentando se redear desse risco do perfil de geração, né? Por exemplo, um player que vendeu flat para um consumidor, é, vocês estão dando esse tipo de hedge e quanto seria se tivesse que dar um produto desse, assim, considerando o risco que vocês estão vendo para frente, ou, na verdade, como a Eletrobras, por exemplo, fala, eles preferem não dar esse produto para ninguém, enfim, como é que é a cabeça de vocês em relação a isso? Tá. O Marcelo, a gente não tem sido abordado diretamente, mas a gente já vê que o mercado, conversa com as empresas, todo mundo já reconheceu que esse é um tema importante e vai precisar de alguma forma, de alguma proteção. Alguém vai ter que buscar, quem tem um portfólio 100% solar, terá que buscar uma proteção, porque essa variação, ela não é tanto pelo valor médio, mas é pela dificuldade hoje de você precificar, né, e ter uma flexibilidade no produto flexível que realmente traga um hedge que faça sentido para a fonte solar. Por isso, de novo, né, hidrelétrica, portfólio ótimo, tudo isso faz sentido, porque esse não é um hedge que ele é facilmente calculado. Por exemplo, tivemos alguns horários, né, quando você está muito no piso, o preço é flat. Quando você vai para preços muito altos, o preço também é flat, né? Então, aquela variação de preço fica no meio ali, onde a gente tem uma variação maior durante o dia, e que é hoje um hedge muito difícil de calcular, né? Ao passo de que talvez o prêmio seja muito mais caro às vezes e não vale a pena ninguém calcular ou vender esse hedge, que de fato não tem mercado para ele hoje, apesar dele ser necessário. Dito isso, nós também não fazemos comercialização do hedge natural que a gente tem dentro do portfólio. A gente sempre advogou aqui que a gente tinha que construir um portfólio ótimo. Parte da estratégia de aquisição da S
está relacionado a isso também. Não colocamos isso dentro do preço da aquisição, mas a gente vai manter hoje a flexibilidade que a gente tem no nosso portfólio, ou para atender clientes, né, para realmente nós expandirmos aqui, vender produtos para clientes, ou para suportar a eventual expansão da companhia, onde nós precisamos redear alguns ativos, de alguma forma parecer um bom projeto solar, obviamente tem que botar na conta, mas eu tenho dentro do rede natural, né, que me permita continuar expandindo. Tá? Foi por isso, é essa filosofia que a gente tem adotado aqui na companhia. Perfeito. Muito obrigado aí, pessoal. A próxima pergunta vem de Daniel Travitsky, do Safra. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde já quase. Obrigado pela oportunidade. Aqui tem uma pergunta, na verdade, com relação à integração, né? Vocês divulgaram aqui, né, que vocês têm aqui um plano de 100 dias, um plano de 365 dias. Eu sei que vocês não podem falar muito nesse momento, mas só para a gente entender o que, que é o finish line aqui, né? O que, que é onde vocês pretendem chegar aqui quando acabar, né, de fato, esse plano. Só para a gente ter uma ideia aqui do que esperar, né, ao longo desse próximo ano aí de integração. Se puder fazer uma sobre a alocação de capital, né? Bom, vocês acabaram aqui de concluir, né, essa aquisição aqui da ES, né? Mas aí olhando para frente a gente tem oportunidades ainda, né? Pensando aqui em leilão de capacidade, que deve vir ano que vem. Tem também aqui leilão de transmissão, que, enfim, queria mais entender aqui como que vocês enxergam, né, essas oportunidades aqui que estão na frente depois dessa aquisição que vocês fizeram. Obrigado. Ok. Daniel, só para te dar uma ideia mais ou menos, né, o que são os planos, né? Nós temos sinergias que elas podem ser capturadas de uma forma mais rápida e outras que elas levam mais tempo, mas não porque necessariamente isso vai ser para muito mais tempo. Mas tem sinergias, por exemplo, que elas necessitam de equalização de sistemas. Hoje, né, em qualquer, não é só o nosso caso aqui, em qualquer transação onde você tem combinação de companhias, eu acho que o que leva mais tempo é fazer equalização de sistemas, sobretudo ERP, que é o SAP. Isso leva alguns meses, né? Então, uma parte do plano de 100 dias, a gente fala de 100 dias porque tem tem todo um procedimento para fazer essa equalização, entombar os sistemas para os sistemas da Audi. Tem ERP, tem um sistema de faturamento da comercializadora. Então, isso hoje é o que leva dentro do nosso plano aqui mais tempo. Mas são meses, não é um ano. Tá? No resto, todas as sinergias, o mais rápido nós pudermos capturar, nós vamos capturar. Existem outras sinergias que nós tínhamos também estimado, que depende de organização societária, né? Isso também leva um pouco de tempo. Então, por isso que esses 100 dias ele está muito mais associado a restrições para ser implementado, que é natural de qualquer negócio, do que a dificuldade de implementar sinergias. Lógico que, como eu comentei, a gente não pode dar muito detalhe agora, porque nós precisamos dar conclusão da transação, mas assim que a gente tiver, obviamente, concluída a transação e vocês quiserem ter um pouco mais de detalhe, né, a gente pode apresentar. Com relação ao investimento, a companhia continua olhando, né? Tá? O Joca, o time de M&A, continua olhando oportunidades. Né? O que nós só queremos fazer é uma incorporação da S bem feita. Né? E nós não queremos nos distrair com outras coisas, né, antes de ter uma incorporação já praticamente no trilho. Ela não precisa estar 100% feita, mas ela tem que estar bem avançada. Então, o foco da companhia hoje é entregar o que nós nos comprometemos a entregar quando nós optamos por fazer essa transação. Agora, na esteira, na mesma esteira, né, na lateral ou paralelamente, o leilão de capacidade é uma coisa que a gente já tem estudado, então isso não vai demandar muito mais esforço da companhia como um todo, demanda do esforço do time do Joca, do time do Daniel aqui, que é o pessoal de implantação. Então isso a gente continua olhando. Transmissão, a gente gosta do ativo, né? A gente já tem falado várias vezes. Obviamente tem que ter uma oportunidade que faça sentido para a gente. Acho que é um ativo que dentro da equação de risco-retorno agrega muito para a companhia, agora mais uma companhia com o tamanho que ficou, né? E, de fato, a gente continua olhando oportunidades, né? Mas a gente precisa fazer as coisas, primeiro entregar o que a gente se comprometeu para depois dar um próximo passo aí. Tá? Legal, Fábio, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fábio para que faça as considerações finais.
Senhoras e senhores, obrigado pela disponibilidade de vocês de falar com a gente, né? Como eu comentei, esse é uma divulgação de resultados de história para a companhia, né? A próxima, com certeza, a gente vai estar muito mais animado aqui, porque a companhia vai dobrar de tamanho. Vamos ter que mudar até um pouco a forma de fazer a apresentação aqui, porque, de fato, né, o número de ativos aumenta, né? Os temas também, né, aumentam. Então, o Matheus, o time de RI que está trabalhando já num formato diferente para fazer essa divulgação a partir de agora. Acho que nós tivemos um trimestre bastante importante, né? Ficamos felizes com o resultado, sobretudo com a atuação da comercializadora, onde a nossa estratégia realmente pôde ser colocada em prática, uma estratégia que a gente já tem anunciado há um bom tempo. E a partir de amanhã, uma vez concluída a transação da S, nós estamos à disposição dos senhores e senhores para falar mais sobre a companhia, né, para conversar um pouco e apresentar o plano no que nós podemos apresentar também, porque algumas ações elas dependem do tempo e elas têm uma certa estratégia para ser implementada, mas estamos à disposição das senhoras e senhores para falar sobre a nova companhia. Okay? Obrigado a todos. Eu reforço aqui só, de fato, né, o meu agradecimento aos colaboradores da Auren, aos colaboradores da S. Estou muito seguro de que a gente construiu um plano, né, a gente construiu um case, nós fizemos uma transação que nesses meses em que nós tivemos para trabalhar e para conhecer uma outra companhia, nós encontramos coisas muito melhores do que a gente previu quando nós fizemos o business case. E também encontramos pessoas do outro lado, né, fantásticas, que também nos ajudaram aqui. Então, gostaria de deixar meu agradecimento aqui para o time da Aura, agradecimento para o time AS, né, por estar nos ajudando aí a consolidar e transformar um sonho nosso em realidade a partir de amanhã. Okay? Obrigado a todos. A conferência da Auren está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.